João 6, 53 em diante diz Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Se não comerdes e se não beberdes, não tereis vida em vós mesmo. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Amém, aleluia, misericórdia. Quase que imitei alguma coisa, né? Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Amém. Tema da mensagem. Por quê? Por quê? Não existe milhares de porquê? Por quê? Participar da Santa Ceia. Eu já te respondo, porque é a ordem do Senhor. Por que participar da Santa Ceia? Porque é a ordem do Senhor nosso Deus. Estenda as mãos e ore por mim. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que o meu físico, o meu emocional, o meu espírito, a minha carne seja agora tocada pelo poder do Espírito Santo, mas que o meu coração e minha boca sejam um instrumento do Senhor, para que eu não venha falar de mim mesma, mas que eu venha falar do poder desse Deus glorioso, e Ele possa agir, Ele possa operar, Ele venha agir, se manifestar de uma forma gloriosa em nosso meio nesta noite. Oh meu querido, oh meu Pai, oh meu Deus, ó meu Senhor, diante de Ti eu coloco a minha vida. Quero Te agradecer, ó Pai querido, ó Deus amado, pela minha vida, meu Deus. E agora, Pai adorado, eu quero, Senhor, Te agradecer pelo privilégio, pela honra, ó meu Deus, e a responsabilidade de estar no Teu altar e falar da Tua palavra. Oh meu Deus querido, oh meu Deus amado, oh Pai glorificado, ó Cristo bendito, ó grande Deus, ó Pai, venha Senhor, venha Senhor, venha Senhor e me usa, venha Senhor e toque na sua igreja com a Tua mão poderosa e o poder do Teu Espírito, venha se manifestar, venha Senhor, ó Deus, e faça a Tua obra, venha Senhor e manifesta o Teu poder. Espírito Santo, começa a agir, começa a operar, toca nesse coração, ó triste e abatido, toca nesse coração que está frio, esse coração que já não consegue mais, Senhor, sentir a Tua presença. Oh meu Deus, vem aquecer esse Espírito, vem Espírito de Deus, se manifesta, vem Espírito de Deus e faz a sua obra. Oh meu Deus, oh meu Pai, oh Senhor glorioso, oh Deus todo-poderoso, oh meu Pai, venha, venha Espírito Santo, e fique conosco. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo em nosso meio, e a obra para esse povo é sua. Por isso eu te peço, toca no coração de cada um de nós. Oh meu Deus, primeiro no meu, fica no meio da Tua igreja, e derramando a Tua unção, a unção dobrada do Teu Espírito, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Se assente na presença do Senhor nosso Deus. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, nós vemos a importância que é a Páscoa, que é
a Santa Ceia. Nós vemos aqui lá no Velho Testamento falando sobre a Páscoa. E vemos no Novo Testamento o Senhor Jesus falando sobre a ceia. Nós sabemos que em Israel nenhum membro poderia faltar, não podia faltar da Santa Ceia. Números 9, do versículo 10 em diante, fala, se você ler com atenção, você vai ver o Senhor dando a ordem para, então, prepararem a Páscoa, para prepararem a ceia. E ele diz que todo membro, todo o escolhido de Deus que faltasse, ele seria excluído, exturpido, diz, ele seria, então, irmãos, arrancado. Ele não era considerado mais como um homem ou uma mulher de Deus. Ele tinha que estar ali e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, amém? Números 9, no 13 fala sobre isso, né? Que ele seria arrancado do meio, né, da congregação, porque era obrigação de todos os filhos de Deus estar presente no dia da Santa Ceia. Nós sabemos que em Israel, irmãos, quando havia um manifestar de Deus, era motivo para festa. E nós vemos em Israel, nós vemos acontecendo com o povo de Israel, eles em festa. Em festa por quê? Porque eles receberam a libertação. Eles saíram do Egito. E eu não vejo a igreja festejando a sua libertação, a sua saída do Egito. Eu não vejo a igreja em atitude de festa no dia da Santa Ceia, porque na mesa da ceia está Cristo representado pelo pão e o vinho, aquele que veio para te dar libertação, aquele que te veio para tirar você do Egito. Irmãos queridos, irmãos amados, quando o povo de Deus, o povo de Israel, passou o Mar Vermelho e eles foram, irmãos queridos, festejar, eles foram dançar, eles estavam ali, irmãos, festejando, jubilando pela sua libertação. E diz a palavra que eles cantaram, que eles tocaram o instrumento e que eles dançaram na presença do Senhor nosso Deus. Que nesta noite eu e você possamos dançar na presença do Senhor, agradecido por aquele que deu-nos a libertação, aleluia. Nós não estamos no Egito, Faraó não tem poder sobre nós, ele pode se levantar, mas nós sabemos que o Senhor nosso Deus, ele guerreará por nós para nos dar a vitória, aleluia. Irmãos, ceia para mim e para você, irmãos, ações de graça. É momento de nós darmos graça e não esquecermos e tudo fazermos em memória do Senhor, para que jamais eu e você possamos esquecer do sofrimento, da doação, da entrega, do sacrifício que o Senhor nosso Deus fez por nós. Então, Santa Ceia é festa de adoração e obediência, aleluia! Mas Santa Ceia também é festa de testemunho de amor e testemunho de fé. Amém, queridos? Nós acabamos de ler a palavra. E nós vemos aqui muito claro, irmãos, o porquê tomar a ceia. Porque é a ordenança do Senhor. Porque é a ordem do Senhor. Porque é a vontade do Senhor nosso Deus. Descrita, falada, ordenada por Cristo Jesus, o Senhor. E é muito claro quando nós lemos aqui o versículo 53, Jesus, ele fala com os discípulos, ele fala com o seu povo. Irmãos, o Senhor, quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E ele está dizendo que se na verdade, eu e você não comer da carne do Filho do homem, e se nós não bebermos o sangue dele, nós não teremos vida em nós mesmos. Nós podemos até vegetarmos, mas não vamos ter saúde abundante. Eu me lembro que domingo passado, eu disse aqui na igreja, disse aqui e depois eu repeti lá em Alambari. Eu sentia que algo estava para acontecer. E eu disse que se o Senhor recolhesse a minha vida, eu tinha consciência de estar fazendo a vontade de Deus, porque eu falei aquilo que o Senhor mandou eu falar. Né, irmãos? E esta semana,
Eu passei por uma tribulação muito grande, por uma luta muito grande. Nós passamos, mas o Senhor estava conosco, amém? E a nossa vida foi preservada. A nossa vida, o Senhor poupou em suas mãos, aleluia! Eu vi muito sangue dentro de casa, mas não meu, e não do meu esposo, não da minha família, mas de alguém que queria tirar a nossa vida. Mas o Senhor que é o dono da vida, o Senhor que está presente em nossa vida, o Senhor nos protegeu, aleluia! E é este Senhor que está aqui. Ele está, irmãos, sempre disposto, aleluia, a dar a vida para que eu e você tenhamos vida em nós mesmos. Vida multiplicada, aleluia. Irmãos queridos, cada vez que ocorre algo contrário em nossas vidas, oportunidades que o Senhor nos dá para que nós possamos ver e sentir realmente a sua presença, o seu agir em nossas vidas, aleluia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, e diz que o povo de Deus, aleluia, nós, eu e você, temos que ter sempre em nossos lábios um novo cântico, aleluia. E diz que aqueles homens de branco, eles cantavam um novo cântico dizendo: dignos é de tomar o livro, dignos é este Senhor de abrir os seus selos, aleluia. Somente Deus pode tocar a mim e a você, porque eu e você fomos selados pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Esse Senhor que nos deu a vida, esse Senhor que nos selou com o seu poder, com o seu Espírito, aleluia. Só Ele pode nos tocar, glórias. Mas esse que foi morto e com teu sangue comprou a mim e a você para entregar para Deus, aleluia. Diz que esse homem, através do seu sangue, esse homem, Cristo Jesus, o Senhor, Ele comprou para Deus os homens de toda a tribo, de toda a língua, todo o povo e toda a nação, aleluia. Foi comprada, foi adquirida através do sangue precioso de Cristo Jesus, o Senhor, aleluia. Eu e você fomos comprados por um preço muito alto, aleluia. Oricanta lamache mirianda lamas. Oh, glórias. E fomos comprados para sermos levados para Deus, para morar com Deus, aleluia, a eternidade. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo Jesus padeceu todo tipo de dores, uma vez pelo pecado, né? O justo pelo injusto, para levar, mais uma vez dizendo, para levarmos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, aleluia. Mortificado, o Espírito do Senhor nunca morreu. A carne, o homem, o inimigo achou que tinha matado, mas o Espírito de Deus estava vivo e Ele ressuscitou a carne. E o Senhor nesta noite, Ele quer ressuscitar corpo, alma e espírito, aleluia, para que eu e você, ao participar do corpo e do sangue do Senhor, nós possamos ter na nossa alma, na nossa mente, coração, a certeza que se morrermos hoje a carne, nós vamos ressuscitar no último dia, aleluia. Amém, igreja? Versículo 54, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, aleluia. Oh, glórias. Versículo 55, eu quero ler com você, para você guardar esta verdade. Tem muitas pessoas que não sabem o valor espiritual que existe na Santa Ceia. Não é só a comunhão do corpo de Cristo, meus queridos. Não é somente a comunhão do corpo, mas é a comunhão do corpo com Cristo. Amém? Diga: a comunhão do corpo com Cristo. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é
comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando nós vamos numa festa e fala que vai haver um jantar, nós queremos saber qual é o cardápio, qual é a comida, não é? E qual é a bebida? Eu quero dizer que tem um banquete aqui para você. O próprio Jesus diz que Ele é a comida. E o teu sangue é a bebida para te dar saúde, para te purificar, para te cobrir, para te proteger. Aleluia! Mas Ele está dizendo para mim e para você, nesta noite, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia! Você quer Cristo em você? Você quer Cristo dentro de você? Você quer Cristo agindo na tua vida? Então não deixe que nada venha impedir você de sentar à mesa do Senhor. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, na semana da Santa Ceia, algo vem, né, para nos impedir de sentarmos à mesa, de participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Quantas vezes eu vejo mulheres dizendo: pastora, eu não sou digno, essa semana eu acabei agindo de forma que não agradou a Deus. Ah, quantos homens, quantos jovens, né? Esses dias lá em Alambari, se não fosse algo terrível, até seria uma piada, né? Seria uma piada. Vocês sabem que toda a igreja de Alambari, hoje nós estamos lá com 60 pessoas, elas são novos convertidos, com exceção de 5 que já estavam lá. 4 que estavam e 1 que voltou. Mas o resto tudo é novo convertido. E eu servi a Santa Ceia. E eu vi que os jovens não participaram da Santa Ceia. Pastor acaba vendo tudo, né, irmão? Quem come, que quando Deus fala, a pessoa faz um bico, torce a boca, né? A gente vê quando Deus está falando, quem está aceitando não, quem está bravo com Deus, quem está questionando a palavra, quem está aceitando, quem está navegando no Espírito. E eu pregando, irmão, chorando, e o Espírito Santo falando. E daqui a pouco eu digo, né, participe, pode participar do corpo e do sangue. E eu vi que os jovens, 80% não tomaram a Santa Ceia. E eu falei, meu Deus, mas por quê? Os jovens, ninguém tomou. E aí, o meu neto, que vai ser um pastor, estava também, ele fica no púlpito, né? Os meus netinhos ficam no púlpito sentado, e ele olhou e falou para mim, quando terminou o culto, vou perguntar um negócio. E ele foi e perguntou, eu estava atendendo, ele puxou eu e falou assim, vó, falei, oi, a senhora viu que o jovem não participou da ceia? Eu falei, vi, eu já fui perguntar. Falou, obrigado, meu copastor. Eu estou preocupado, por que eles não tomaram? Falou, olha, vó, só que não tomaram, porque eles vão no rodeio. E eles querem bagunçar bastante. Irmão, pode uma coisa dessa? Não é, irmãos, eles não sabem o que é a Santa Ceia, o benefício da Santa Ceia, e o que traz a ceia espiritualmente. E aí, irmãos, eles terminou o culto e fugiram de mim. Não ficou ninguém para pedir oração para mim. Ninguém veio pedir oração. Irmãos, eu saio de Alambari, tipo 11h30, eu termino o culto lá, 9h10, 9 horas. E eu fico até 11 horas, meia-noite. Aquele dia, irmãos, quando deu 9h30, não tinha um mais. E eu falei, aí o meu neto me disse isso. Eu falei, mas o que eles querem aprontar? Aí passou uma semana, irmãos, o jovem não veio na igreja. Quando foi no domingo, eu disse para eles que precisava falar com eles, que eu queria que começasse uma dança. Vinha vindo de um em um, né? Eu falei assim, gente, por favor, senta aqui. Não, pastora, fala daí mesmo. E eu disse, Jesus, tem misericórdia. O que vocês aprontaram? Então, né, pastora? Então, nós aprontamos. Eu falei assim, e por isso vocês não tomaram a ceia. Então, pastora, a senhora falou para não tomar a Santa Ceia, sem estar merecendo, que nós seríamos condenados. A gente não quer ser condenado, então vai continuar pecando? Veja só o pensamento, irmãos. São crianças espiritualmente. Sim, são crianças que estão aprendendo. São jovens que estão aprendendo. No meio tinha alguns adultos também, né?
Aí eu disse, oh meu Deus, o rodeio lá foi uma semana inteira. Já pensou se Jesus voltasse nessa semana de festa? Nessa semana, irmãos queridos, lá do rodeio, aonde o pessoal estava lá e falou assim, ai pastor, é que é irresistível muitas coisas que tem lá para beber e não sei o quê, né? E eu disse assim, resistiu o mal, resistiu o diabo, né? E ele fugirá de vós. Então, irmãos, eu me vi, obrigado, pastor Amadeu, a falar sobre a ceia agora, nos cultos de terça-feira. Eu vou começar a pregar sobre a Santa Ceia, o que é, o porquê, quem ordenou a Santa Ceia, e o benefício que nos traz, e o mal que também faz de não participarmos, de não entendermos o significado. E aí, no fim da conversa toda, pessoas que já estavam aí falar assim, pastora, mas a senhora também falou na pregação. Eu disse, se eu falei é porque está escrito, então não sou eu quem falo. Quem falou foi o próprio Jesus. Então, se eu falei é porque é Jesus falando. O que foi? Mas se a gente arrepender, eu falei, então daí o ano que vem não pode voltar a fazer a mesma coisa, não é verdade? Então, o ano que vem deve se fortalecer, tomando a Santa Ceia, para estar fortalecido, cheio do poder, da unção, da autoridade, para resistir toda a tentação carnal. Eu já disse isso aqui milhares de vezes. Irmãos, somos homens, nós somos limitados, estamos sujeitos, irmãos, a sermos tentados, de enfraquecermos. O pecado, igreja do Deus vivo, não é ser tentado, mas é ceder à tentação. Mas quem se alimenta e se fortalece do corpo, da carne, e bebe o sangue do Senhor, ele é fortalecido para vencer a tentação do diabo, a tentação da carne, aleluia. Irmãos, eu chorei na hora. Foi até engraçado, mas depois eu fui orar e eu chorei muito. Falei, meu Deus, meu Pai. Por isso, nós vemos o livro de Atos, quando ali, irmãos queridos, nós vemos o próprio, Paulo falando acerca da ignorância da palavra do Senhor nosso Deus. Ignorar é desconhecer algo, é desconhecer a vontade de Deus, o desejo de Deus. E às vezes, irmãos, nós pecamos e cedemos à tentação por não conhecer a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 16 ao 17, fala sobre a comunhão do corpo com Cristo, Jesus o Senhor. E diz, porventura, por acaso, nos chamando a atenção, para nós prestarmos atenção, o cálice da bênção ou de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue, do sangue de Cristo. Não é a comunhão do sangue de Cristo? Porventura, o pão que partimos e comemos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque sendo muitos, nós nos tornamos um só. Comemos um só pão e somos um só corpo. Aleluia! Então diga, comemos um só pão e tornamos um só corpo. Qual é o pão único? É Cristo Jesus, o Senhor. O pão vivo que desceu dos céus, aleluia. Irmãos, o pão vivo. E como eu e você, nós, os servos de Deus, filhos de Deus, estamos agindo a respeito, o que estamos oferecendo a Deus pelo seu maior sacrifício, por Ele ter nos dado o seu Filho Jesus. Hebreus 13, versículo 15 e 16, diz assim, portanto, nós, os cristãos, os servos, os filhos de Deus, os chamados, os escolhidos, ofereçamos sempre, por Cristo Jesus, a Deus, que possamos, irmãos, estar
oferecendo sacrifício de louvor, através dos nossos lábios, aleluia. Isto é fruto do Espírito. E com nossos lábios confessar o seu nome, aleluia. E não, jamais, versículo 16, e jamais, ou não vos esqueçais, algumas Bíblias está escrito, ou jamais, a mensagem, a Bíblia corrigida, atualizada, e diga assim, jamais, nós, os filhos, os servos, venhamos esquecer da beneficência, da bondade, do benefício que Jesus fez por nós lá na cruz, aleluia. E quando nós entregamos sacrifício de adoração ao Senhor, a Jesus, nós agradamos a Deus, aleluia. Não é, irmãos? Nós agradamos ao Senhor, nosso Deus, aleluia. Porque, irmãos, por que deixar de tomar a Santa Ceia? Por que não participar da Santa Ceia? Porque pequei? Porque estou me sentindo fraco, fraca? Porque, pastora, estou em desobediência? Irmãos, hoje é dia da oportunidade. Você e eu, nós temos a chance de nos consertar com o Senhor e nos alimentarmos e nos fortalecermos com o corpo e o sangue do Senhor. Nós temos hoje a oportunidade de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, não há salvação. E nós vamos ter tempo de orarmos e confessarmos as nossas falhas e pedirmos o perdão de Deus. E eu e você termos, irmãos, a graça, irmãos, de receber o Senhor em nós, para que Ele possa estar nos dando força, autoridade e unção, irmãos queridos, para que nós venhamos rejeitar, irmãos, é rejeitar, é dizer eu não quero. Não é facilitar, irmão, é rejeitar. As minhas meninas lá, os meus meninos, eles facilitaram para o inimigo agir. Eles já foram lá, né, irmãos? Já foram lá assim, tipo, eu estou indo e eu vou fraquejar, eu vou pecar, eu vou beber, eu vou voltar, eu vou deixar o velho homem me dominar, eu vou voltar à natureza, né, os atos praticados no passado. Então, irmãos, aí é facilitar. E quando nós deixamos de tomar a Santa Ceia, nós facilitamos para o inimigo agir. Nós deixamos brecha aberta. E nós deixamos o nosso lugar, irmãos, vazio. Você tem o seu lugar na mesa do Senhor. Cada um que aqui está, o Senhor preparou um lugar para você. Aleluia! Para você festejar a sua libertação, participando do corpo, da comida, alimentando a tua carne, o teu espírito emocional, a tua mente, todo o teu ser, aleluia, e beber do sangue do Senhor como bebida para saciar e matar a minha e a sua sede, aleluia. Irmãos queridos, o Senhor nos criou capacitados de inteligência, mas Ele tem para mim, para você, um dom maravilhoso, que é o dom da sabedoria. Sejamos sábios, irmãos. Não vamos deixar que os filhos das trevas, ou a própria trevas, venha, Senhor, venha agir com maior astúcia do que nós. Muitas vezes nós cristãos perdemos para as trevas, porque não buscamos a força, a autoridade, a unção, a direção, a sabedoria em Cristo Jesus, o Senhor nosso Deus, aleluia. Jesus, Ele disse, né, se nós formos continuar lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver, Lucas fala sobre a Santa Ceia, 22, do 15 ao 16, né? E aí nós vemos também Mateus, né, 26, do 26, 27, falando sobre o corpo,
né, e o sangue, falando sobre o significado do pão, né, e do vinho, do suco, da videira, né, meus, que representa o sangue do Senhor. E nós vamos ver o Senhor falando que Ele abençoou o pão, Ele abençoou o vinho. E depois Ele disse aos seus discípulos: tome e coma, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é oferecido a vós. Aleluia! Aí Ele diz de novo, irmãos, né? Ele diz no versículo 27 de Mateus 26... E toma o cálice, e dá graça, e abençoa o cálice. E Deus lhe dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos. Não diga alguns que tiver preparado. Ele diz: bebei deles todos. Todos que está aqui. Todos que eu chamei. Todos que eu escolhi. Então, irmão, é para mim e para você. Para nós todos. E ele fala, irmãos, no versículo 28... né, de Mateus 26, irmãos queridos, algo precioso. Ele fala que o sangue que Ele derramou lá na cruz é para nos dar vida e para nos dar a redenção. Quer dizer, Ele vai nos resgatar, nos perdoar, tirar da situação de pecador. Ele vai nos dar o perdão. E Ele diz que o sangue que Ele derramou ali, pastor, formou uma nova e viva aliança. Aleluia! O sangue que foi derramado para a salvação de muitos. Aleluia! Mas nós vemos aqui Marcos 14 também, falando sobre a cerimônia, o significado da ordenança do próprio Cristo, né, quando Ele fala a respeito da Santa Ceia. E nós vemos Marcos 14, 22 ao 25, Lucas 22, do 15 ao 20, ele dizendo aqui no versículo 25, aos discípulos: olha, eu não mais comerei com vocês, vocês não mais terão a minha presença em carne. Vocês não vai a última ceia que vocês estão tomando. E vocês não vão estar comigo, não vai ter eu do teu lado, participando da Santa Ceia, até aquele dia em que hão de beber comigo novamente, lá no reino de Deus. Aleluia! Irmãos, é isso que o Senhor quer. Marca aí para você ler em casa, Mateus 26, do 26 ao 27, né? Nós não temos muito tempo aqui. Marcos 14, do 22 ao 25, Lucas do 22, do 15 até o 20, vai falar sobre isso. A importância de tomar, a importância de Jesus estar presente com você aqui, com você, aqui na sua igreja, em carne, aqui com você, meu irmão, aonde o Senhor escolheu você para servi-lo. Irmãos queridos, se fosse para você estar na igreja A, B ou C, Deus tinha se escolhido lá. Mas Deus escolheu você para estar aqui na Vila Regina. É aqui que é o seu lugar. É aqui que Deus quer te abençoar. É aqui que Deus quer te usar. É daqui que Deus quer te arrebatar para os céus. E Ele está dizendo a você nesta noite: né, tome comigo, né, participe, eu vou estar com você. Mas naquele dia, lá no reino, no meu reino, você vai participar da grande bodas do Cordeiro, aleluia, juntamente comigo, porque nós já formamos uma aliança de sangue, que não será quebrada, aleluia. Agora eu e você não podemos deixar que ela seja abalada, enfraquecida, por deixarmos de obedecermos a ordenança do nosso Deus, aleluia. 2 ordenanças o Senhor deixou. Marcos 16, nós vemos Ele dizendo para nós irmos, né, sairmos das 4 paredes, e irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e tomar a Santa Ceia, para ter comunhão com Ele e com o corpo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos lutar por essa comunhão. Porque muitas vezes nós criamos barreira. E nós permitimos, né, irmãos, nós nos distanciamos de Deus por deixar da Santa Ceia. Eu ouvi uma vez uma história na igreja sede que eu pensei que era piada.
A sede, né, da nossa igreja foi uma da segunda igreja aberta do Evangelho Quadrangular no interior de São Paulo. Foi aberta pelo Mário de Oliveira. E ele pregava numa praça, Arlindo Luz, que é próxima à igreja da sede. E ele pregava, irmãos, em cima de um caixão de fruta. E ali meu sogro e minha sogra se converteram, pais de santos se converteram ali, né? Meu sogro e minha sogra se converteram. O pastor Nilton foi se converter 20 anos depois, porque ele foi arrancado da mãe e do pai para viver com o avô e a avó, que eram macumbeiros e que não permitia que ele ficasse com crentes. Vocês estão entendendo? Ele foi arrancado. Meu esposo, ele cresceu sem saber que ele tinha um pai e uma mãe biológico. E ele tinha como pai e mãe os avós, só que ele não sabia a história. Veja como o inimigo agiu, né? Mas graças a Deus, 20 anos depois, ele teve um encontro com Cristo Jesus, o Senhor. Porque o pai e a mãe oravam por ele, aleluia. Irmãos, e lá na igreja sede, depois do Mário de Oliveira, veio o pastor Guilherme, que já está com o Senhor. Morreu com 80 anos. Pregou a palavra até os últimos dias, como o pastor muito amado aqui, o pastor Sátiro, que pregou, né, a palavra até quase o último dia de vida. No último dia de vida dele, ele pregou a palavra. E ali o pastor ensinava da importância da igreja estar participando da Santa Ceia do Senhor. E lá, irmão, é o interior do interior. Lá de onde eu vim é o interior do interior. Entendeu? Lá na roça mesmo, como diz, lá da roça, né? E o pastor Guilherme, ele pregava. E ele dizia para a igreja, na Santa Ceia, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. E tinha umas irmãzinhas idosas que sentavam sempre no terceiro banco. E ele começou a notar que passou algumas ceias e aquelas irmãs novas convertidas não vinham participar da Santa Ceia. E o pastor Guilherme, né, preocupado, na quarta ceia que elas não vieram, durante a semana foi perguntar: irmã Sebastiana, isso é fato, viu, irmãos? Não é um caso. Irmã Sebastiana, oh, minha irmã, por que que a senhora não veio? E a senhora, irmã Rosa? Senhor pastor, eu e a irmã Sebastiana, eu quero falar para o senhor e a irmã Raimunda, nós não viemos porque a irmã Sebastiana falou que veio. Aí, e o Senhor fala assim, quando está chegando a Santa Ceia: orai e viajai, orai e viajai. Então nós oramos e viajamos. E estamos viajando e obedecendo. E o pastor, como? Pastor Guilherme disse que abaixou assim, ele já era pequenininho. Como que a irmã? O senhor manda orar e viajar. Nós estamos viajando, pastor. Nós estamos em obediência. E agora nós... É sério, irmãos, misericórdia, né? Elas entenderam que era para orar e viajar. Às vezes a gente vê gente viajando, né, irmãos? Às vezes a gente vê gente viajando. Corpo presente, mas a mente viajando, né? O Senhor quer corpo, alma e espírito presente, irmão, sem viajar. Vocês entenderam? É presente sem viajar. Isso é verdade. A irmã Sebastiana é viva ainda, tem 86 anos, trabalha de diaconismo. Falei, irmã, agora só não viaja mais. Então, pastor, eu entendia tudo errado. Aí, no meio da semana, pastor, eu quero tomar ceia. O pastor viu, né? Deu a ceia, 1, 2, 3, 4. Na quinta, ele foi perguntar, né, irmãos? O pastor se preocupa com a vida das ovelhas, né? Então, ele foi perguntar. Aí, ela disse, eu estou em obediência, pastor. Oro, mas o senhor nem imagina quanto eu oro. E depois viajo. Aí, eu volto no meio da semana e tomo a ceia. Olha, irmãos queridos, não é proibido viajar, não. Amém, se você puder viajar. Mas na Santa Ceia não viaja, amém? Esteja presente para participar do corpo e do sangue do Senhor. Para comer da minha carne. Guarda o versículo 54 na sua mente, no seu coração. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, aleluia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Para finalizar, oh, glórias a Deus. 57, guarda no seu coração. Assim como o Pai que vive, aleluia. O seu Pai vive, o seu Pai te vê, Ele te ouve. Ah, aquele que enviou Jesus Cristo, Ele está dizendo: aquele que me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim, aleluia. Irmãos, é muito forte esse versículo, aleluia. Assim como o Pai que vive, meu Pai, meu Criador, meu Senhor, que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim e para mim. É isso que o Senhor quer, que eu e você vivamos por Ele e para Ele. Fique em pé no seu lugar, aleluia. Nós, eu e você, temos agora o momento, a oportunidade, a chance, meu querido e meu amado.